Muito bom. A Carola já deu umas boas-vindas para Denise e a Fernanda, né? A Renata não tinha chegado. Se alguém... Então... Oi, fala, Carol. Eita, tô melhor aqui. Renata, eu queria te dar as boas-vindas também, já que eu já tinha dado as boas-vindas para a Denise e para a Fernanda, mas, mais uma vez, agradecer por todos vocês estarem aqui nessa discussão sobre saúde mental do trabalho de campo supervisionado. O tema de hoje, eu que pedi para o Caron para ter, e isso é muito legal, porque ele deixa a gente escolher os temas que a gente vai discutir. E hoje fui eu que pedi esse tema, porque eu acho muito relevante, principalmente no contexto atual que a gente está vivendo, né, de pandemia. É isso, seja bem-vinda. Achei legal você ter lembrado também essa questão, né? Porque, além, né, das questões mais, digamos assim, com relação a prementes, com relação à saúde do adolescente, né, que a gente vai poder ver no campo da saúde mental, que a Renata, a Denise e a Fernanda vão poder trazer a experiência delas, tem essa questão, né, Carolina, de que a pandemia, ela, né, trouxe um monte de problemas e vocês que estão aí na ponta, né, estão atendendo, podem trazer para a gente o que é que vocês estão vivenciando no trabalho. Então é isso, eu acredito que o dia de hoje, assim, tem além, né, de ser um momento muito importante para os estudantes de medicina, porque a gente sabe que a saúde do adolescente é um campo menos que não tem tanta atenção assim, né? A gente sabe que é mais difícil a gente ter uma aproximação que dê conta mesmo assim das necessidades desse grupo, né? Dessa faixa etária, das questões que aparecem nessa faixa etária, do ponto de vista da saúde integral mesmo, que é o tema da disciplina, né? E com relação à saúde mental, eu vejo que o dia de hoje tem, além, né, de contemplar uma necessidade, né, da formação de futuros médicos, é um espaço de compartilhamento, sendo que tem uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Vitória, Espírito Santo, uma pessoa de Porto Alegre, né? Então são lugares muito diferentes do Brasil e pessoas que não trabalham juntas, né? Então vão poder se encontrar nesse momento e poder uma ouvir a outra também, né? De como é o serviço, como são as questões que cada um está enfrentando, né, no seu serviço. E além de ser de lugares diferentes, de profissionais de formação diferente, né? A Denise enfermeira, a Fernanda farmacêutica, a Renata psicóloga, então a gente tem uma visão multidisciplinar, então acho que esse é um momento bastante rico, inclusive, para que a gente possa ter um encontro, né, interdisciplinar, não só, né, digo, para um objetivo mais acadêmico para a formação dos médicos, mas também para nós mesmos, né, que estamos na atenção, assim, eu digo nós, eu me incluo, porque além de professor, eu, assim, com a Denise, assim, a gente acompanha, a gente está escrevendo um trabalho a partir de uma experiência que a gente teve no passado com um projeto, com um grupo de adolescentes, com a Fernanda e com a Renata, a gente também desenvolve um outro processo ligado à questão do uso de medicação em CAPES infanto-juvenil, né? Então, eu tenho essa relação também com o mundo do trabalho, né? Então, além do mundo acadêmico. Então é isso. Eu acho que seria legal, gostaria talvez de ter cada uma de vocês poder fazer uma apresentação inicial e depois de iniciar uma roda de conversa mesmo. Então, eu gostaria de talvez convidar a Renata para começar. Pode ser, Renata? Começar me apresentando? Se apresentando e apresentando já experiência. Começar começando. Pode ser, claro. Estamos aqui para isso, né, Eduardo? Então, sou Renata, sou psicóloga. Gente, eu vou pedir desculpa que eu fico meio de lado aqui, é porque a câmera fica numa posição fora do computador. Então, se eu olho para a câmera, eu não olho para vocês. Então, eu fico meio de lado.
Então, sou psicóloga, já há quase 20 anos nessa estrada e sempre trabalhei na saúde pública, sempre tive, né, algum vínculo com a saúde pública, com a saúde mental, sobretudo, e também consultório particular. E vai fazer 10 anos que eu estou no CAPS Infantil de Vitória, como psicóloga, né? Passei no concurso, fiquei durante 5 anos numa unidade de estratégia de saúde da família e há quase 10 anos estou aqui no CAPSI de Vitória. Então, quando Eduardo faz esse convite, acho que é importante situar para vocês, pelo menos ele falou que era uma questão que deveria ser situada, o que é o CAPS infantil, né? Que serviço é esse? Então, vou começar por aí, né, dizendo que essa sigla significa, né, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. É um serviço que é preconizado na política pública do Ministério da Saúde, então é um serviço que tem no Brasil, né, inteiro. É um serviço que existe na política desde 2002, então é um serviço jovem, vamos dizer assim, né, e que aqui em Vitória, o CAPS de Vitória existe desde 2007. Então, estamos aí na adolescência, né? O CAPS de Vitória está na adolescência. E é um serviço que está localizado dentro da rede de atenção psicossocial, que a gente chama de RAPS, né? Vocês já ouviram falar dessa sigla? Então, são vários dispositivos, vários serviços, vários pontos da rede, né, que constituem essa rede de atenção psicossocial, como, por exemplo, a unidade de saúde, um centro de convivência, a escola, serviços de assistência social, enfim, a família, a igreja, algum projeto social, alguma coisa que acontece na comunidade, enfim. São vários pontos que constituem essa rede e o CAPSI é um desses pontos da rede, né, um dos dispositivos que privilegia, vamos dizer assim, o ser um espaço de acolhimento, de tratamento a crianças e adolescentes que possuem algum quadro de maior complexidade. Dentro da legislação, assim, né, da política está escrito lá, né, que possuem transtorno mental grave ou sofrimento associado ao uso de álcool e outras drogas. Então, é um serviço, o CAPS infantil, infanto-juvenil, ele abarca, vamos dizer assim, esse público variado, que no adulto há essa divisão, né, entre o CAPS que acolhe transtorno mental grave e o CAPS que acolhe as questões de álcool e outras drogas. No público infanto-juvenil não há essa divisão, embora haja algumas experiências no Brasil em que ocorreram, né, que ocorreram essa divisão, mas são experiências pontuais. Inclusive, aqui em Vitória, a gente viveu essa experiência durante quase 2 anos, de ter sido inaugurado um CAPS infanto-juvenil exclusivo AD, e o nosso CAPS aqui ficou mais voltado para o público transtorno mental. Mas, no fim das contas, a gente percebeu que essa experiência não estava sendo positiva por uma série de questões, né? E a gente acabou fundindo esses 2 serviços. E então é um serviço que tem também na sua base, assim, ser um serviço multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar então tem vários profissionais. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem
psicólogo, assistente social, médico pediatra, psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, arte terapeuta, professor de técnico esportivo, né, que é como se fosse professor de educação física, mas na saúde é técnico esportivo que fala, né? Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém. Acho que não. A gente tinha um musicoterapeuta também, mas ele acabou saindo e não sendo reposto esse quadro, né, esse profissional. Mais o quê? A gente atende de 0 a 18 anos, né, a faixa etária, né, de 0 a 18. Acaba ficando alguns pacientes ficam depois que fazem 18 anos, até a gente, né, iniciar um processo de transferência para um outro CAPS ou para algum outro dispositivo, né, de cuidado dessa rede. Geralmente, os casos, né, as crianças e adolescentes são encaminhadas pela atenção básica, né, a atenção básica encaminha muito. O sistema de justiça também, né, de proteção e de justiça, né, como Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, encaminha bastante. A escola também, né, a escola é uma grande parceira nesse cuidado e é um grande... a educação é um campo que demanda muito, né? Demanda um apoio do CAPSI no cuidado de crianças e adolescentes. Quer que fale um pouquinho dos quadros assim que tem de termos? Sim, eu acho que você pode sentir à vontade e depois a Denise e a Fernanda vão te ouvindo também, né? Elas vão complementar, vão... A gente vai interrompendo. Então. Isso, mas é legal, você vai até onde você quiser ir, pode ir, fique à vontade. Então, essa questão, né, do diagnóstico e do transtorno mental, né, é uma questão muito delicada na infância e na adolescência, porque a gente não consegue... muitas vezes estabelecer diagnósticos tão precisos, né? Então, conseguir delimitar tão bem assim, né? E aí essa questão da gravidade, né? Como é posto, assim, que o CAPSI tem que atender esses casos de maior gravidade, a gente toma esse ponto mesmo da gravidade, não do quadro psicopatológico em si, né? Assim, se é um quadro de esquizofrenia, ou de autismo, ou de transtorno bipolar, ou né, um transtorno depressivo, de ansiedade, enfim. Mas além de um diagnóstico psicopatológico, o que a gente prioriza é ver o quanto a vida daquela criança, daquele adolescente está comprometida por uma série de questões que muitas vezes não é exatamente o quadro psicopatológico, né? Mas sim uma vulnerabilidade associada a uma vulnerabilidade social, associado a questões familiares, né? Bem complexas, às vezes situações de extremo litígio ou de extrema violência, negligência, enfim, e questões também, né, associadas à dificuldade na socialização, dificuldade no processo de aprendizagem. Então, tudo isso, na grande maioria das vezes, nos casos que a gente acompanha no CAPSI, tem uma série de fatores que estão agrupados, né, naquele caso ali, que faz com que a situação se torne uma situação de maior complexidade ou de maior gravidade e demanda a atenção do CAPS infantil, né, para além daquilo que a atenção básica oferece, do que a escola oferece, do que os serviços de assistência social oferecem.
demandam também um cuidado em saúde mental. Eu acho que esse ponto é um ponto importante, na medida que a gente tem que ter, no meu pensamento, assim, a gente tem que ter um cuidado que a infância e a adolescência é um momento da vida de constituição dessa pessoa, desse sujeito. Então, muitas vezes a gente tem que ter acho que um cuidado a mais com a questão do diagnóstico, né, para não selar a vida, né, desse adolescente, não colar que ele, então ele é esquizofrênico, então, né, é isso aí, pronto, acabou, e está atrelado a ter uma vida mais limitada por conta disso. Assim, um exemplo, né? Então, como que a infância e a adolescência são sujeitos que estão ainda em constituição. Então, essa questão, né, do quadro psicopatológico, a gente entende que não é um quadro que está instalado, né? É um quadro que ainda é passível de ocorrer mudanças, né? Ocorrer uma recolocação, né, subjetiva, uma ressignificação dessa história, desse processo de sofrimento, enfim, né? Se isso também vale para o adulto, mas na criança e no adolescente isso tem ainda um peso ainda maior, né? Vamos dizer assim. Eu sei que isso muitas vezes agonia, né? Principalmente os profissionais médicos, né? Que às vezes são muito convocados a dar um diagnóstico, né? Convocados a dar uma resposta frente a isso, né? E o quanto a gente tem que ter um cuidado, né? Uma delicadeza com aquilo que é desse campo, né? Da infância e da adolescência, e de que é algo muito mais volátil, né? Assim, muito mais que sofre muito mais essas interferências externas, né? Na produção daquele quadro. E também esse movimento de o quanto o tratamento, o quanto um cuidado, um acolhimento e o oferecimento de outras estratégias fazem toda a diferença para que esse quadro possa se apresentar de um outro jeito, deixar de ter esse cunho, né, de um transtorno, de um quadro patológico, vamos dizer assim, né? Em relação à adolescência, que eu acho que é o foco da disciplina, assim, o que a gente acaba atendendo bastante são adolescentes em conflito com a lei, né? Então, quadros de extrema agressividade, extrema agitação, impulsividade, que acabam tomando uma proporção de, às vezes, um ato disruptivo, né? Um ato destrutivo que que rompe com as normas, né? Rompe com a lei e acaba sofrendo também as penalidades, né? As consequências disso, acaba entrando nesse circuito de medidas socioeducativas, né? Então, a gente atende muito adolescente que sofreu alguma medida socioeducativa e, como parte dessa medida, vem o tratamento no CAPS infantil, infanto-juvenil. O que é um grande problema, né? Assim, na medida em que há essa confusão de não enxergar o CAPS como um espaço de cuidado, e sim como um espaço que está vigiando, que está, né, assim, entrando nesse circuito da justiça, né? Enfim, enquanto isso é extremamente difícil de ser manejado, né? Outra questão que comparece muito na adolescência é o uso abusivo, né, de álcool e outras drogas. A gente tem muitos casos nesse sentido. O que
na grande maioria das vezes, não tem um quadro de dependência, né? Se a gente poderia dizer assim, né? A gente não consegue localizar essa dependência da substância em si, né? Então, não demandam internação, não demandam que seja feito alguma desintoxicação, um processo, né, de desintoxicação, nada nesse sentido. É mais a rede ligada ao uso do álcool e outras drogas, né? Que aí entra a questão do tráfico, a questão da vulnerabilidade social, o quanto esses adolescentes estão afastados da escola por não conseguir, né? Estão totalmente fora do idade e série escolar, né? Assim, então, você tem um menino de 16 anos que teoricamente deveria estar na 4ª série, né? Como que é isso, né? Ele está na mesma sala de uma criança de 9, 10 anos, né? Então, aí começa mas já vem num processo de que a escola não é um lugar bacana, que a escola é muito difícil, que já não consegue acompanhar, que aí já começa a ter as questões de atenção e de hiperatividade, né, de transtorno desafiador opositor, aí começam a diagnosticar e dar esses nomes, né, assim, na tentativa de dar nome para aquilo que aquele sujeito, aquele adolescente apresenta, né. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, muita antipatia com esse diagnóstico de transtorno desafiador opositor. Depois a gente pode até conversar sobre isso, não vou entrar muito nessa história. Enfim, mas aí a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas vai entrando nesse circuito da vulnerabilidade social, da dificuldade no processo de aprendizagem, na defasagem escolar, o envolvimento com tráfico é muito comum, e aí como é complexo também que esse adolescente consiga perceber que o CAPS é um espaço de cuidado, é um espaço que a gente não vai oferecer, não vai colocar como uma obrigatoriedade, que ele fique abstinente para poder frequentar o serviço. Aqui em Vitória, pelo menos, a gente não tem essa política, né? A política da abstinência, a gente tem a política da redução de danos, a gente segue a política, né, que anda muito enfraquecida, né? Mas a gente ainda tenta fortalecê-la, né, nesse sentido da redução de danos e não da obrigatoriedade da abstinência. E, enfim, a gente tenta colocar para que esse adolescente, que o CAPS-I é um espaço que ele pode ter uma referência aqui, né? Que ele pode ser um espaço de cuidado para ele. Então, é muito comum a gente ter meninos que fazem um uso abusivo de drogas e que moram na rua, né? Tem vivência de rua, né? Vivem na rua, né? E usam o serviço para vir tomar banho, para poder, né, trocar de roupa, para poder se alimentar, para poder ser cuidado, né? Que às vezes numa ferida que tem, enfim, nesse cuidado geral. Quando a gente consegue isso, é uma enorme alegria, né? Porque a gente batalha muito para que isso aconteça. Infelizmente, nem sempre acontece, mas a gente também tem casos bem-sucedidos nesse sentido. E depois eu falo um pouquinho da pandemia, mas só dar esse panorama geral, e também da questão da adolescência, eu acho que tem comparecido mais ainda e se agravou mais ainda, são os quadros de automutilação, né, de lesão autoprovocada e tentativa de suicídio. Sempre foi uma demanda grande, mas com a pandemia, assim, sei lá, quadriplicou, né? E na grande maioria das vezes, essas situações, elas estão atreladas a situações de violência,
sobretudo violência sexual. 90% dos casos são meninas, né? Sexo biológico feminino, né? Assim, não necessariamente esses sujeitos se reconheçam como menina, né? Assim, mas também vou chutar assim, né? 90% das situações tem uma violência sexual prévia, ou na infância, ou no início da adolescência. É muito comum né? Assim, quase 100% dos casos ter essa vinculação. E tem comparecido mais também essa questão do gênero, questões de gênero, né? Então, às vezes, a violência social e familiar com a dificuldade de aceitação, né, dos sujeitos trans, né, vamos generalizar aí para sujeitos trans, com todas as singularidades, as especificidades de cada situação, de cada caso, mas são esses sujeitos que nascem, né, com um fenótipo, né, um corpo biológico, né, de um sexo, né, e se identificam com outro sexo ou não se identificam com nenhum, enfim, né, tem uma questão aí de gênero e que vivem muitas angústias em relação a isso, né, a esse processo, sobretudo quando não se sentem acolhidos, se sentem, né, violentados muitas vezes, né? E aí um dos recursos que se usa para dar conta dessa angústia, desse sofrimento, é o recurso da autolesão, né? De provocar o que é mais comum são os cortes, né? Os cortes no braço e na perna, né? E as tentativas de suicídio também, né? Tomam muitos remédios, né? Tomam, às vezes, a gente está aqui com um caso que está até em atenção diária, está vindo todos os dias, passa o dia todo com a gente, ela pega material de limpeza, né, da casa, assim, e shampoo e coisas, essas substâncias, assim, ela toma, assim, né, como se estivesse tomando uma garrafa de água, ela vai virando, porque a família tem um cuidado com essa questão da medicação, né, mas aí ela usou esse recurso, enfim, então é mais raro as tentativas de suicídio de fato efetivas, né? A gente não tivemos nenhuma situação esse ano, né? Nem desde que a pandemia iniciou, nenhum paciente nosso acabou de fato morrendo, né? Mas existem situações muito graves, né? E tem se tornado cada vez mais frequentes. E é o que tem tomado mais a cena, né, do cuidado no CAPES. Aqui em Vitória, pelo menos, é isso. E a pandemia, ela trouxe, né, uma série de questões eu acho que principalmente para os adolescentes, com relação o quanto o convívio social e a ausência, né, de outros serviços, de uma rotina também, né, uma rotina de escola, uma rotina de sair de casa, uma rotina de não ficar tão preso às vezes aquele cotidiano ali de tanta vulnerabilidade, né? Não necessariamente vulnerabilidade social, né? Mas a gente tem se deparado com situações de vulnerabilidade afetiva, né? Assim, de não ter abandonos afetivos muito grandes, né? Assim, muito negligência afetiva, né?
E eu acho que isso ficou muito realçado com a pandemia, né? Acho que os adolescentes foram extremamente impactados. Acho que não sei nem se a gente dá para dizer se tem algum público que foi menos ou mais, né? Assim, mas eu acho que tem um impacto enorme porque o que eu vejo é o seguinte, assim, a adolescência é uma fase da vida de muita transformação, de muita mudança e de um deslocamento de uma condição infantil para uma condição, né, que ainda não é uma condição de adulto, que deixa as coisas muito mais soltas, muito mais, né, que demandam uma contenção maior, né? E aí, de onde que vem essa contenção? Ela vem da rotina. A rotina é uma contenção, né? Assim, você tem um horário para dormir, um horário para acordar. A escola é um espaço muito continente, né? Às vezes continente até demais, né? No sentido de não acolher nenhuma diferença, né? Mas é um espaço que dá uma contenção, projetos sociais, e, enfim, né, o mercado de trabalho. Então, muitos adolescentes, né, faziam estágio, estavam, né, adolescente aprendiz, isso diminuiu absurdamente, né? Então, quanto que eu percebo que eles ficaram muito soltos, sabe? Assim, muito à mercê de algo que parecia que não tinha dia nem noite, né? Essa coisa da rede social que vai tomando uma proporção grande também, né? De não facilitar, eu acho, né? Essa contenção, assim, muito pelo contrário, eu acho que facilita uma coisa de se perder muito em algumas situações, né? Em alguns tipos de identificação. Então, aqueles adolescentes que já tinham uma tendência a se identificar com coisas mortíferas, né? Seja seita, seja, né, desenhos animados, músicas muito deprês, muito mortíferas, assim. Isso tomou uma proporção ainda maior, né? Ai, Eduardo, acho que eu estou falando demais. Tá ótimo. Então vamos deixar girar. Tá bom, vamos deixar girar, a gente vai voltar, porque as pessoas que a gente está assistindo, a gente está levantando, também está pensando questões, né? Então vocês já vão anotando aí e tal, mas vamos deixar girar. Denise ou Fernanda, quem de vocês topa? Denise, você topa falar, Denise? Pode ser. Pode, porque a Fernanda, que é farmacêutica, ela tem uma noção super boa dessa questão de uso da medicação e da farmácia e da psicofarmacologia e tal, então deixa ela por último, dessa questão da medicalização, que ela acompanha bem de perto isso. Vai lá, Denise. Tá bom. Bom, a colega ali falou muitas coisas até que eu ia falar, né, porque tem muitas coisas parecidas entre os CAPSes, né, mas assim, para não ficar muito repetitivo, eu fui anotando algumas coisas para me guiar aqui, tá? Então, assim, meu nome é Denise, eu sou enfermeira, atualmente do CAPSI Casa Harmonia, aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, que é um bairro bem conhecido de Porto Alegre, é um bairro, assim, boêmio, né? Conhecido pela boemia aqui de Porto Alegre, né? Bem pertinho da usina do gasômetro e tal. Bom, eu estou há 19 anos, né, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre como enfermeira, e há 15 anos eu estava trabalhando nas unidades básicas de saúde, e há 4 anos, então, eu vim para o CAPSI Casa Harmonia. Tá? Então, o CAPSI, ele vai fazer agora, o ano que vem, 20 anos. Tá? Ele iniciou aqui em 2002, né?
E é um serviço, como a colega já tinha falado, um serviço especializado de saúde mental, né, que faz parte da rede, né, da RAPS, que a gente chama. Nós atendemos crianças e adolescentes, né, de 0, né, a 21 anos de idade. Muitas vezes, quando chega a 18 anos, a gente já começa a se movimentar para aquele adolescente começar a se desvincular do serviço, tá? Claro que se ele está preparado para isso, né? Mas a gente começa a trabalhar isso aí, porque nós temos os CAPs adultos também, que absorvem já a idade dos 18. Então, a gente geralmente fica com os maiores de 18 quando são casos mais graves, que a gente precisa ainda trabalhar, não estão muito preparados ainda, maduros o suficiente para ir para um CAPS adulto, né? Até porque a gente tem uma população grande de pessoas, indivíduos com déficit cognitivo bastante grande, retardo mental moderado, retardo mental grave, né? Então, eles podem ter 18 anos, mas a cabeça não age conforme aquela idade que ele tem, né? E muitas vezes não tem condições de ir para um CAPS adulto, assim, né? É um espaço de acolhimento, né? Um espaço de escuta, um espaço que a gente procura não julgar, né? A gente procura ouvir e trabalhar essas questões que eles têm, porque eles trazem muitas questões, né? As crianças têm muitas questões de abuso sexual, de fobias, de ansiedade. Nós temos já um público grande de autistas, cada vez chegando mais cedo no nosso CAPS, às vezes com 3, 4 anos de idade, né? E os nossos adolescentes, assim, nós temos vários com dificuldade, né, de aceitação, então ainda não sabe o gênero que se encontram, né? Usam drogas, usam álcool, tem depressão bem grave, com muitas tentativas de suicídio, automutilação, até com lâmina de apontador de lápis, né? A heteroagressão, né? Agressividade com outros também, bastante bipolaridade, né? Transtorno afetivo bipolar, fobias e ansiedades em geral, que aumentaram demais com a pandemia. A ansiedade foi uma coisa assim que não só eles, como nós funcionários também na pandemia ficamos bastante ansiosos aqui, né? Nós temos atendimentos, assim, os nossos atendimentos aqui são muito ligados com a rede, né? Nós trabalhamos muito com as unidades sanitárias, que estão mais perto da família desse indivíduo que vem para cá, né? Com os abrigos, nós temos muitos abrigados aqui, muitas crianças e adolescentes em situação de abrigagem, né? Por negligência familiar, por abuso, por várias coisas assim. Trabalhamos com o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que também faz parte da rede. Trabalhamos com o Conselho Tutelar, porque a grande maioria dos nossos usuários tem expediente no Conselho Tutelar, porque não vão à escola, porque sofrem maus tratos, negligência familiar. A nossa população, assim, a grande maioria aqui é população com vulnerabilidade social, tá? E trabalhamos com o Ministério Público também, recebemos os usuários via unidade de saúde, via emergência psiquiátrica, que aqui em Porto Alegre nós temos 2, né? SUS, né? Nós temos também, recebemos já direto da internação psiquiátrica também, tá? Nós temos
um sistema informatizado que se chama GERCOM, onde as vagas são solicitadas por essa ferramenta, né, que é uma ferramenta online, onde existe um grupo de profissionais que ficam dentro da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós somos ligados, né, que recebem as solicitações dessas vagas, avaliam e vão encaminhando esses usuários para a rede. Pode ser que seja necessário um CAPSI, pode ser que seja necessário uma equipe de saúde mental mais próximo da sua casa, que não tenha necessidade de ser vamos dizer assim, um acompanhamento mais intensivo, que é no CAPSI, né, e um usuário mais grave, assim, pode ser que não precise ficar no CAPSI, possa para uma equipe que está mais próxima à sua casa. A nossa grande dificuldade aqui é que a gente atende 3 gerências distritais, né? Porto Alegre está dividido em gerências distritais, assim, os territórios. E nós atendemos 3 territórios que são muito grandes, que é toda a região. Porto Alegre é uma cidade bastante grande, né? E nós atendemos toda uma região centro, que essa seria que nós só deveríamos atender, que já é uma região muito grande, é onde se localiza o CAPSI. Nós atendemos uma região sul, centro-sul, que, como diz o nome, é mais para o sul, né? Que não tem como ir a pé, caminhar a pé, tem que pegar um ônibus, tem que se deslocar de ônibus pela distância, né? E nós atendemos mais a região sul, extremo sul, que é 20 quilômetros daqui, onde nós estamos, 20 a 25 quilômetros, né? Então, assim, isso é muito ruim, é uma das dificuldades que a gente tem, inclusive para a adesão desses usuários, porque eles moram muito longe, né? E muitas vezes eles não têm passagem, né, de ônibus, não tem condições de pagar uma passagem de ônibus. Então, a gente tem uns vales assistenciais que a gente recebe, a gente liga para o serviço de assistência social mais perto da casa, faz contato, né, para ver se consegue uma ajuda. Então, tem uma série de coisas, é todo um trabalho para conseguir manter esse usuário em tratamento, né? Porque aqui, muitas vezes, a família chega com a criança e com o adolescente e acha que só vai tomar medicamento e era isso. E o serviço do CAPSI, a função do CAPSI é muito maior do que isso, né? Se é para ele só ficar tomando medicação, isso ele vai depois, quando ele tiver alta, tiver em condições, a própria unidade sanitária de saúde, a própria unidade básica de saúde, o médico pode prescrever lá a medicação e ele retirar na farmácia. Mas ele precisa muito mais disso, né? Ele precisa, muitas vezes, de um acompanhamento individual, ele precisa de uma psicoterapia, muitas vezes individual, a gente trabalha com oficinas também terapêuticas, trabalha com grupos terapêuticos, nós fazemos passeios, fazemos confraternizações nas datas especiais também, para aproximar a família também, e a gente tem grupo de cuidadores, porque a gente entende que não é só o usuário, nós temos que tratar a família. Que se a família não ficar bem, não melhorar, esse indivíduo, esse usuário não vai melhorar, né? Porque não é só ele que está doente, na verdade a família já está adoecida tão quanto esse usuário quando ele chega aqui, né? Bom, deixa eu pensar mais. Nós fazemos, então, assim, a gente tem também consultas, né, psiquiátricas, tem consultas de enfermagem, eu faço consulta de enfermagem, tem as orientações de como se toma os medicamentos, que horas que tem que tomar. Muitas vezes as pessoas, os
cuidadores são bastante limitados, não são alfabetizados, tu tem que fazer desenhos do sol para ir tomar medicação do dia, a lua para tomar medicação da noite, assim, fazer, vamos dizer assim, alçar algumas ferramentas, né, para que a gente tenha êxito naquele tratamento, né. A gente tem crianças e adolescentes que, devido ao seu déficit cognitivo, não são alfabetizados, não sabem ler, não sabem escrever, né? Isso dificulta muito a autonomia deles. Muitas vezes eles não sabem pegar um ônibus, eles não sabem andar sozinhos. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho, né? A gente ensina a andar de ônibus, ensina a chegar até aqui, né? Então, é um trabalho, assim, muito além do ambiente do CAPS-I, é uma coisa muito para fora, assim, a gente extrapola, assim, muitas coisas, né? E com a pandemia, bom, antes de falar da pandemia, nós temos, assim, uma equipe de dois psicólogos, 2 psiquiatras, uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional, 3 técnicos de enfermagem. Infelizmente, nós perdemos a nossa assistente social ano passado, agora vai fechar um ano que a gente está sem assistente social, que é muito difícil para nós, porque nossos usuários precisam muito do serviço social, então a gente acaba tendo que fazer vínculos com outros locais para poder encaminhar muitas demandas que são do serviço social, né? E a gente, muitas vezes, pela nossa especificidade profissional, não conhece como é que é, né? Não conhece os fluxos, não sabe como é que é. E com a pandemia, o que aconteceu, assim, nos pegou, assim, como todos de surpresa, porque os nossos atendimentos aqui eram basicamente totalmente presenciais, né? Nós vamos fazer visita domiciliar, eles vêm para cá para fazer os grupos, oficinas, consultas, ou vêm espontaneamente quando não estão se sentindo bem e tal, né? E aí, de uma hora para outra, o que acontece? Não pode mais haver atendimento presencial. Bom, e agora? Como é que nós vamos fazer isso? Aí deu uma série de problemas no início, porque o próprio serviço não tinha ferramentas digitais suficientes, né? Não tinha computadores suficientes em todos os ambientes para a gente poder trabalhar, né? Nós não tinha câmeras, né? Nós não temos um WhatsApp, assim, corporativo, cada um tem o seu WhatsApp pessoal, né? A gente não tinha um WhatsApp corporativo. Nós aqui não tínhamos uma rede de Wi-Fi, né? Isso tudo, com a pandemia, nós tivemos que fazer vários movimentos com a gerência para conseguir mais computadores, conseguir câmeras, conseguir Wi-Fi. Graças a Deus hoje tem isso, mas não foi coisa assim para ontem, né? Nos exigiam que nós tínhamos que continuar atendendo, mas ao mesmo tempo não podia ser presencial, tinha que ser virtual. E como fazer isso, né? Sendo que, além disso, tem outro lado. Famílias que não têm um telefone celular, famílias que não têm internet, famílias onde moram, nem passa internet por lá, não tem como, né? Às vezes não tem um telefone para ligar fixo, né? Então, assim, como é que nós vamos nos comunicar com esses usuários, né? Por telefone ligávamos, muitos a gente conseguia conversar pelo telefone,
fazer consulta por telefone, porque por um telefone fixo, porque não tinha internet, não tem computador, não tem um celular, né? Então, assim, a gente teve muitas dificuldades. E o próprio, e nós, né, os funcionários também, porque, assim, ó, muitos de nós não sabíamos lidar com essas ferramentas, né? Não sabíamos o que era um Meet, o que era um Zoom, como é que liga aqui, como é que faz aqui, né? A gente não sabia disso aí, né? Então, nós tivemos que nos treinar para isso, né? Nos fortalecer enquanto equipe, né? Os adolescentes, assim, muitos não gostam de ficar na frente da tela, porque eles ficam se olhando, né? E ficam olhando a sua imagem. Eles não gostam de ficar se olhando, né? Aí tu quer fazer um atendimento online, quando vê, eles desligam a câmera. E aí, como é que tu vai fazer, né? Tu quer poder olhar, né? Se ver. E eles, muitas vezes, se sentem invadidos, porque eles têm que fazer lá dentro do quarto, para ninguém ouvir. E a gente sabe que o adolescente, o quarto é um santuário, né? Quem tem filhos adolescentes também sabe disso, né? O quarto é uma coisa sagrada para eles, né? Muitas vezes eles não querem se mostrar e nem mostrar o ambiente que eles vivem, né? Aumentaram muito as crises com a pandemia, assim, ó, surtos, depressão, abusos sexuais, violência doméstica, tentativas de suicídio, abandono escolar, as escolas fechadas, só com trabalhos online, esse pessoal muitas vezes não tinha condições de acessar, ficaram sem atividades, ociosos, sem merenda, porque muitos se alimentam da comida que é oferecida, né, no espaço educacional, os serviços de convivência, onde eles fazem atividades no turno inverso à escola, fechados por causa da pandemia, aí também sem atividades, sem alimentação. A família, muitos perderam emprego, o próprio usuário que estava em estágio por programa de jovem aprendiz perdeu o emprego, né? Óbitos. Teve famílias que perderam 3, 4 pessoas, né? Para a Covid. As receitas, né? A disponibilidade de receitas, a gente foi liberado pelo Conselho de Medicina para fazer receitas online, né? Só que muitos dos nossos não têm condição de acessar, né? E muitas vezes nem de imprimir, né? Então, assim, acabavam tendo que vir buscar receita, se colocava em risco nesse trajeto, porque às vezes mora muito longe, né? Ou não tinha passagem, né? Que mais? Aumentou muito a obesidade, tanto de crianças como de adolescentes. Assim, a gente agora que está retornando o trabalho mais presencial, nossa, assim, a gente vê como as nossas crianças e adolescentes engordaram nesse tempo, né? Muitos estão hipertensos, pré-diabéticos, né, em função dessa ociosidade. Aumentou muito o uso de drogas, de álcool, né, em função da ansiedade, da preocupação, da pandemia, das notícias, né? E muito prejudicado o convívio social, principalmente com os pares, né? Então, assim, trouxe bastante
assim, trabalho para a equipe, né, bastante dificuldade, né, claro que também tem algum lado positivo, obviamente, que a gente sabe que tem, mas foram e estão sendo tempos bem difíceis, porque, inclusive, a gente teve abandonos de tratamento, tem pessoas que se mudaram, a gente perdeu contato, não sabe onde é que está, foram morar com a família em outro lugar, porque perderam emprego, ou morreu a mãe, morreu o pai de Covid. Então, foi uma série de coisas, assim, que aconteceram, né? E nós, assim, o nosso objetivo, né, quando o indivíduo vem para cá, é que ele tenha alta, né? A gente não quer ficar com ele aqui, né? A gente recebe ele de um jeito e quer devolver ele de outro, né? A gente quer promover a autonomia, promover, estimular as potencialidades, fortalecer as potencialidades deste indivíduo, que por mais que ele tenha um retardo, ele tenha uma déficit cognitivo, ele pode desenvolver, inseri-lo ele na sociedade, né, na escola, que muitas vezes não estão, claro, sempre respeitando suas limitações, né, encaminhar para a oficina de renda, que aqui nós temos oficinas de geração de renda, né, onde eles fazem trabalhos assim manuais, aprende um ofício e consegue reverter renda para eles, né? Fazer então a reabilitação psicossocial, né? Fazer com que os sintomas deles cada vez sejam mais amenizados, né? E o sofrimento diminuído, né? E que eles possam seguir, né, a vida deles, mesmo tendo que tomar remédio, mesmo tendo que ser acompanhados, né, mas que eles possam sair assim mais fortalecidos. Eu acho que era isso a minha mensagem. Muito obrigado, Denise. Aliás, assim, a fala da Renata e da Denise já me deixaram assim bem impactado. Então, Fernanda, pode continuar. Responsabilidade para mim agora, né? Eu sou Fernanda, farmacêutica, né? Estou formada já há 20 anos. Comecei trabalhando em rede privada, em drogaria. Quando eu comecei conhecer a saúde pública, né? Ingressei na saúde pública, eu fui trabalhar em UBS, bem na periferia de São Paulo mesmo, assim, no extremo leste da Zona Leste, né, da cidade de Tiradentes. E eram poucos profissionais, então eu fazia a supervisão em 4 UBS durante esse período, né? E aí estava bem puxado, eu pedi a transferência para uma unidade para ficar fixa, e aí me ofereceram um CAPS, que eu nem conhecia, não sabia o que era um CAPS, mas eu falei, vamos lá, vamos ver o que é, né? Vou aprender. Então, assim, só no CAPS são 9 anos. Eu vim para esse serviço, esse CAPS que eu estou agora, assim que iniciou, então, assim, eu estou aqui desde o comecinho. Já vi muita mudança aqui, muita giro da equipe, né? Aqui na região de Itaquera, que é onde eu estou agora, é uma região bem grande, né? Então, assim, a gente tem a área que é contemplada com 2 CAPs IJ, contemplada com um CAPs adulto e um CAPs AD. A gente está aí tentando pleitear um CAPs 3, que a gente não tem aqui em Itaquera, tem alguns parceiros que ajudam a gente quando precisa, né? Que o CAPS 3 já tem um leito noturno e que a gente não tem aqui, que às vezes se faz necessário, né? Quando tem alguma crise, alguma coisa assim. A gente tem uma equipe aqui no serviço bem grande, tem assistente social, tem oficineiros, tem enfermeiros,
auxiliar de enfermagem, técnicos de farmácia, farmacêutico, tem uma equipe de administrativos, tem a nossa gestora, tem terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, psicopedagogo. Então, assim, é uma equipe bem legal, bem grande, a gente faz um trabalho bacana aqui. Em relação aos atendimentos, tudo que as meninas falaram aqui é do mesmo jeito, né? A gente atende o mesmo público de criança e adolescente. Quando eu iniciei aqui no CAPES, a gente só fazia, era chamada até de CAPES infantil só, né? A gente fazia atendimento, não atendia os pacientes com questão de uso de álcool e drogas, né? Esses pacientes eram atendidos no CAPES AD. E aí, nas discussões que a gente teve com a rede, o que foi percebido? Que para esses adolescentes que faziam acompanhamento no CAPES AD, não estava sendo terapêutico, né? Porque as pessoas mais velhas, que já estavam cronificadas, estavam aliciando os jovens em fazer programa, em troca de uso de drogas e tal. Então, foi pensado numa outra estratégia. A nomenclatura do serviço mudou de CAPES infantil para CAPES infantil juvenil, e a gente começou a atender esses jovens que estavam em uso de substância, né? Que eles não estavam sendo terapêutico o tratamento deles no CAPES AD, então o CAPES IJ começou a atender esse público também. Aqui a gente trabalha, o nosso carro forte é atendimento em grupo, né? E também por conta da pandemia foi suspenso esses atendimentos. A gente também teve um aumento dos casos de automutilação, tentativa de suicídio, muita questão de tentativa de suicídio com ingesta de medicação. Não muda muito a minha realidade da realidade das meninas, né? A única coisa é que a gente também se reinventou durante a pandemia, aprendendo a usar esses recursos aí que a gente tem, por telefone, quando a gente podia fazer uma visita domiciliar. Aqui também a gente atende bastante pessoas com uma vulnerabilidade social importante, uma realidade que a gente nem imaginava que existia, porque aqui a região que eu estou tem moradias assim, muito boas, assim, casas grandes, né? Quem passa acha que é um bairro bom, assim, mas mesmo que tem umas casas grandes, um público diferenciado, temos muitas comunidades aqui na região, de pessoas que não têm saneamento básico, que moram em barraco de madeira, assim, que é bem difícil, e a gente atende esse público aqui também. Também tem questões financeiras que não têm acesso à internet, né? Então, nesses casos, a gente foi usando de estratégia, quando a gente não conseguia falar por telefone, ia fazer uma visita na casa para ver como estava. A gente foi se adequando, tentando fazer alguns grupos de forma remota, né? Fazendo grupos online para ver quem conseguia participar. Agora em agosto, que a gente foi liberado para começar a fazer os atendimentos em grupos, né? De novo, mas com um número bem restrito de participantes. O que foi bom da pandemia é que algumas pessoas gostaram conseguiram acessar virtualmente, né? E alguns grupos virtuais a gente ainda manteve, assim, fazendo híbrido, né? Atendimento presencial e junto com o pessoal online, que ainda não estão se sentindo seguros de vir até o serviço, né? Aqui também a gente dispõe de uma estratégia que a gente fala que a gente chama de medicação assistida. O que seria essa medicação assistida, né? A gente pensa assim, a gente atende casos bem graves, né? E a gente, da mesma forma, também temos pessoas que não são alfabetizadas, não têm esse conhecimento, têm dificuldade no uso da medicação, tanto de administrar a medicação, às vezes as pessoas comparam a medicação pela cor do comprimido, né? A gente tem também muita resistência em medicar, ou pessoas familiar que quer medicar demais. A gente atende também bastante gente que está abrigado no serviço de acolhida, né, que não mora com familiares, mora no serviço de SAICA, e a gente tem experiência de tudo, assim, né? Então, esses pacientes que a gente coloca na medicação assistida, é um cuidado um pouquinho maior. Para esses pacientes, a gente não libera a medicação para o mês inteiro, a gente vai liberando a medicação fracionada. E aí,
solicita que venha um serviço mais de uma vez na semana para a gente observar como está. Às vezes tem dificuldade de adesão, às vezes a família não consegue medicar direito, tem uma recusa no uso da medicação, ou tem uma tentativa de suicídio, até mesmo pela ingesta da medicação, e a gente dispõe desse recurso. Já está vindo até aqui, a medicação é administrada aqui, a gente entrega uma quantidade, às vezes, na semana, não entrega para o mês inteiro, uma forma de cuidado, né? Mas acho que é isso. Outras demais coisas as meninas já falaram, eu me senti contemplada também. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria só fazer, assim, eu acho legal que vocês que estão assistindo, tal, vocês já possam ter as questões para colocar aqui, né, para elas. Eu queria levantar uma questão que eu achei muito, né, que tem a ver com a fala de vocês, que como vocês, né, deixam muito claro que essa atenção à saúde mental, né, como falou muitas vezes a Denise, né, ela extrapola os muros, né, do CAPS, você fala da Denise e da Renata, de preservar um espaço em que esses crianças e adolescentes não fiquem rotulados num diagnóstico psicopatológico, que eles possam ter uma atenção às potencialidades de mudança subjetiva e na vida, isso possa ser operado né, como principal orientador, digamos assim, do trabalho das equipes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, na fala de vocês. Assim, a Fernanda falou, assim, uma coisa que eu notei, né? Assim, ela falou tão rápido mas dá para perceber que a equipe de trabalho do CAPS, onde a Fernanda trabalha, é uma equipe muito boa, assim, sabe? Tem assistente social, oficineiros, musicoterapeuta, psicopedagogo, enfim. Quando a Denise fala da equipe lá de Porto Alegre, é uma equipe bem reduzida, né? Então, assim, bem, por um lado, assim, essa questão, né, da equipe poder ter uma multiplicidade de profissionais para poder, de fato, cumprir essa missão multidisciplinar melhor, né? Porque você tem mais profissionais com contribuições aí, psicopedagogo, eu achei bem legal ter psicopedagogo, sabe? Muito, muito bom, sabe? Então, e por um lado, né, perceber assim, a situação de dificuldade da Denise, né, de estar com uma equipe tão pequena e com um território tão grande, né? Porque como você descreve o território, dá para perceber que, sei lá, metade da cidade vocês estão atendendo, sei lá, assim, um território enorme, de pessoas que vêm de 20, 25 quilômetros de distância, né? Então, assim, isso é uma grande diferença, né? O território onde a Fernanda trabalha é um território grande, mas não dá 20 quilômetros de distância para as pessoas chegarem no CAPS e J, entendeu? Então, e além disso, ela falou, tem 2 CAPS e J no território. Então, você falou, puxa vida, né? Ela falou, tem 2 CAPS e J, um adulto e um álcool e drogas. Nós temos 3 em toda Porto Alegre. 3 IJ em toda Porto Alegre. Então, eles têm 2 só ali na região de Cidade Líder e Itaquera. É isso, né, Fernanda? Então, que é uma ponta da Zona Leste. A Zona Leste ainda tem muitos outros territórios ali, enfim. Então, essas diferenças, né, são importantes, mas, assim, o que eu quero chamar a atenção, né? Essa equipe mais, digamos assim, tem uma oferta melhor da equipe, vai nessa mesma direção que a Denise e a Renata estão falando, né? De que a função do CAPS é menos de tratar patologias, mas de abrir possibilidades de reabilitação psicossocial na vida dessas crianças e adolescentes. Então, eu queria reforçar, acho que esse é um tema muito importante, porque a gente tem essa tendência de olhar para o equipamento de saúde como um espaço de tratamento de doença,
e na fala de vocês dá para perceber que sim, a gente dá atenção, né, à gravidade das situações e dos sofrimentos, das situações de saúde, mas que o olhar está voltado não para ficar restrito nos quadros clínicos, mas de ampliar as possibilidades de ação em saúde, né? Isso é uma coisa que eu acho que é um tema interessante, assim, e que tem a ver com enfim, possibilidades de trabalho, né? Quais são as possibilidades, né? Para a gente poder trabalhar no CAPS-J, inclusive convocar, né, os psiquiatras a participarem, né, os médicos a participarem de processos que, como disse a Denise, né, extrapola para fora, né, não fica voltado para dentro, mas da instituição, mas está voltado para fora, para a sociedade, para o território, né? Então, eu queria fazer essa observação. Se alguém de vocês quiser colocar estudantes em alguma questão. Eu queria poder fazer uma pergunta, assim, para a Fernanda. É a Carol aqui que está falando. Estou com a câmera desligada porque a internet está meio instável aqui. Mas, Fernanda, eu queria te perguntar se foi um problema para vocês durante a pandemia a questão do uso de medicamentos, né, para depressão, ansiedade, que são medicamentos de uso contínuo, tem que fazer um tempo, né, e depois avalia para o paciente, né, se precisa continuar usando ou se pode suspender. Se isso foi um problema, né, porque imagino que muitos pacientes devem ter parado de usar do nada o medicamento ou, de repente, continuado usando sem acompanhamento, não sei. Não fez tanto problema, não. Assim, aqui a gente tem também um psiquiatra e um neuropediatra, né? E todos os técnicos aqui que são de nível superior têm as suas referências técnicas, né? Os pacientes que são inseridos no serviço, cada um tem um número X para cuidar desses pacientes que estão inseridos, né? Que a gente é chamado de referência técnica. Então, a gente vai fazer esse monitoramento. Quando a gente não estava conseguindo, os que a gente entende que estava mais grave, quando a gente ligava para falar com o familiar a respeito do paciente, como que estava, né? Quando o familiar comunicava para a gente que o paciente não estava bem, a gente procurava fazer a visita domiciliar para saber como que estava. E nesses casos mais graves, o médico estava atendendo, né? Então, a gente não descontinuou a medicação, a gente estava fazendo as prescrições, até mesmo estendida, né? Por conta da pandemia, teve uma autorização para estender a validade da prescrição. E a gente estava fazendo esse monitoramento e os mais graves a gente estava indo na casa, né? Para ver como que estava. E quando não tinha outro jeito, trazia para cá. Ficava intensivo, a gente via o que dava para fazer. Ou encaminhar para um outro serviço, né? Entendi. Obrigada. Nada. Essa questão do uso da medicação durante a pandemia, aí, também vocês, Renata e Denise, né? A Denise ela já deu uma visão assim de como ficou muito prejudicada a comunicação, não é? Então, mas essa descontinuidade, eu sei que teve inclusive descontinuidade de pessoas que sumiram, como você falou, Denise, de pessoas que sumiram por muitos outros motivos, de vulnerabilidade social, inclusive óbitos de familiares e, enfim, e a pessoa se perder, né? Eu não sei quantos vocês perderam, né? Porque isso também deve dar uma dor, né? Você está acompanhando alguém e, de repente, em função de uma crise sociossanitária que a gente está vivendo, você perde a pessoa, né? Mas essa questão da descontinuidade da medicação, do acompanhamento, como que vocês podem, né, falar sobre isso? Aqui a gente tem essa dinâmica como o Fernanda colocou. Cada profissional tem um número de pacientes que ele acompanha como técnico de referência. Então, a gente fez o monitoramento, né, desses pacientes. A gente não atendia presencialmente. Aliás, assim, o CAPS, ele nunca, em momento nenhum, ele fechou.
Ele continuou funcionando de 7 da manhã às 7 da noite. O que durante uns 4 meses, que foi de abril a agosto, mais ou menos, a gente funcionava em esquema de rodízio. Então, em alguns dias, a gente não vinha todos os dias presencialmente, né? A gente fazia um rodízio entre a gente. Mas, por exemplo, os casos graves, a gente manteve os atendimentos presenciais. Então, a gente não desmarcou, não deixou de atender nenhum caso grave, nenhum caso que estivesse em crise, que entrasse em crise, caso novo, a gente não deixou de receber caso novo. Então, demandava o atendimento, a gente atendia. Agora, aqueles casos que estavam mais, vamos dizer assim, mais estabilizados, né, que necessitavam desse uso contínuo, como a Carol colocou, a gente buscava fazer um monitoramento via telefone, porque no começo era o que tínhamos também, como o Denise colocou, assim, não tínhamos esse aparato todo, né, para fornecer atendimento com videochamada, nada disso. Continuamos sem um WhatsApp institucional, né, nunca tivemos, enfim, mas tivemos pelo menos a possibilidade de usar uma câmera, né? A gente tem uma câmera fixa nessa sala que eu estou aqui, e temos um laptop que também foi adquirido depois, que tem essa possibilidade da câmera, né? Do uso da câmera no atendimento. E os telefones, então a gente usava o telefone para monitorar, e aí tá tomando remédio, como é que tá faltando receita, né, tá precisando renovar a receita. A gente tem uma vantagem aqui em Vitória, que nós temos um prontuário eletrônico, então qualquer ponto da saúde que o usuário ele acessa, ele vai ser usado o mesmo prontuário. Então, se ele for num pronto atendimento, se for num centro municipal de especialidades, se ele for na UBS, enfim, é o mesmo prontuário, a gente tem acesso a isso. E todos os profissionais têm assinatura eletrônica. Então, o médico daqui, ele faz uma prescrição, joga, é feita a prescrição no prontuário, o usuário acessa na farmácia da unidade de saúde, que a gente não tem farmacêutico aqui, não temos o privilégio de ter uma Fernanda aqui. Então, o paciente vai na unidade de saúde de referência dele e retira a medicação, porque está lá, né? A prescrição está no prontuário e a farmácia imprime, dispensa a medicação e fica como havia, né? Procedimento mesmo. Então, isso... Agora, várias situações ocorreram, né? Como a pessoa mudou de estado, de município, deixou de viver com a família, foi viver no abrigo, deixou, né? Enfim, uma série de mudanças ocorreram na vida das pessoas. E em muitos casos a gente perdeu, né? Vamos dizer, o paciente, não porque o paciente morreu, mas porque uma série de mudanças ocorreram que fizeram com que ele se afastasse do serviço, que não desse continuidade, né? Embora tentando sempre esse trabalho, né, de busca ativa. Eu acho que isso é uma coisa que talvez fosse importante a gente enfatizar da diferença de um trabalho de um CAPS, por exemplo, um trabalho de um ambulatório, né? Um CAPS, a gente faz busca ativa, a gente faz a interlocução, né, entre os outros serviços, tanto da saúde quanto os outros setores. Então, assim, se o paciente não vem, não fica por isso mesmo, né? Assim, faltou, né? Paciência. Se marcar de novo ou não marcar, né? Isso fica por conta do paciente, da família dele. Não, a gente faz busca ativa, vai atrás e tenta entender o que está acontecendo, qual é a situação que está fazendo com que ele não venha aqui, que ele, né, se afaste do tratamento, não acompanhe da forma como deveria. O que a gente, de fato, se suspendeu com a pandemia foi os atendimentos em grupo. A gente faz grupo, faz oficina, né, grupos de familiares, grupos de adolescente, de criança, oficinas terapêuticas. A gente suspendeu os atendimentos em grupo. Assim, nada coletivo funcionou, né? Mas os atendimentos... E aí muitos usuários que participavam, né, de atendimento
coletivo passaram a ter atendimento individual, o que também é uma enorme perda, né? Assim, também foi um impacto para os adolescentes, assim, que eu percebo. Eu tinha um grupo que eu fazia com adolescentes autistas, cada um quadro bem variado do outro, não é o mesmo diagnóstico, mas quadros bem variados. Que eles tinham, né, assim, toda a dificuldade da socialização, toda a dificuldade, né, de inserção social e na escola, enfim, né, na comunicação, tudo típico do quadro de autismo mesmo. Mas como eles já estavam há 1 ano e meio juntos, né, no grupo, eles já tinham criado, cada um do seu jeitinho, mas já tinha criado uma noção de grupo, né? De que eles eram um grupo, de que um era amigo do outro, né? Para além até do serviço, eles se encontravam fora daqui, né? Eles articulavam esses encontros fora do CAPESI. Então, eles sentiram muito. Foi algo que... Esse grupo foi, né, um dos grupos que eu fazia, que eu, né, manejava, que eu percebo que teve um impacto muito grande, assim, que eles lamentam, né? Um pergunta do outro, né? E a gente tentou fazer de forma online, mas aí não estava rolando. Que é isso que eu estava falando, assim, a desorganização com os horários foi muito forte, né? Então, como não tinha uma escola, não tinha aula... Porque uma coisa é o sistema privado, que tinha aula online, né? No sistema público não tinha aula online, né? Recebiam as atividades e depois postavam lá na plataforma, lá, enfim. Mas não tinha aquela rotina de aula online. Então, o menino que estudava de manhã já acordava, já não dormia cedo, já acordava meio-dia, 1h da tarde... Né? Então, assim, a rotina ficou muito, muito atravessada por tudo isso. Um deles mora num abrigo, né? Então, um espaço de acolhimento institucional, que também não tinha nenhum recurso para fazer atendimento online. Então, a gente se deparou com essas limitações também, né? Do acesso às tecnologias para dar conta de dar continuidade ao acompanhamento, né? Isso foi um ponto, teve uma incidência importante, né? Você quer falar alguma coisa, Denise? Se quiser. Uma coisa que eu me esqueci de falar, imperdoável, tá? Eu anotei, mas na hora ali eu falando e olhando, eu me esqueci, tá? Não que eu não dê importância, imagina. O Eduardo sabe o quanto eu dou importância para os residentes, né, Eduardo? Que eu esqueci de falar, né? Nós aqui, o nosso serviço também é campo de estudo, né? Então, assim, nós temos residentes e estagiários de diversas áreas. Hoje, infelizmente, a gente só está com 2 residentes, né? Uma é do serviço social, né? E outra é da educação física. Mas a nossa residência aqui é uma residência, assim, multiprofissional, né? Tá? Então, assim, me esqueci de falar isso, que é muito importante, né? Nós temos a do serviço social R2 e a de educação física R1. E, inclusive, eu sou uma das preceptoras dela, elas são da URCS, né? E, inclusive, foi graças aos residentes que eu consegui fazer com que tomasse forma, né, Eduardo, um projeto chamado RIMAS, né? RIMAS pela Vida, que foi um grupo que nós fizemos em tempo de pandemia, né? Com jovens, né? Sendo que a gente fez online e só tínhamos a presença de uma menina, assim, que estava em situação de crise, né? E estava precisando, na verdade, de uma ambiência,
aqui no CAPS, ela é abrigada, adolescente, e estava em situação de crise, assim, e quando ela se sentia mal, ela pedia para o abrigo ligar para ela vir aqui para o CAPSI, né? Nós funcionamos aqui das 8 às 18, né? E aí nós tínhamos esse grupo de rimas e ela foi aproveitada, participou bastante e é um grupo que a gente, os adolescentes colocavam assim os seus sentimentos em relação à família, à pandemia, o que vinha assim na cabeça, eles colocavam assim palavras soltas e depois essas palavras eram aglomeradas e eram formado frases assim em formas de rimas, né? Foi uma coisa muito bacana e eu só consegui manter esse projeto graças aos residentes. Hoje graças às 2 residentes e a um estagiário que hoje não estão mais conosco, né? Infelizmente, terminado o seu tempo de CAPSI, mas continuam ligados com a gente, né, Eduardo? Tá, mas era isso, assim. Então, fala, pode falar. Não, e a gente aqui também, como a Renata falou, a gente tem o técnico de referência, né? Porque como são muitos casos, né? Então, temos os técnicos de referências até para o próprio usuário, quando liga para cá, necessita de alguma coisa, a gente já encaminha direto para quem conhece a história dele, que ele tem mais vínculo, né? Então, a gente tem esses técnicos de referência, mas a gente fez rodízio na equipe, um bom tempo, assim, trabalhando, tipo, 3 dias remoto, 2 presenciais, fazendo acolhimento dos usuários novos, assim, presencialmente, porque não tinha como fazer o primeiro contato virtual, né? Então, assim, presencialmente a gente também fazia. E os casos mais graves, a gente procurava que eles entrassem em contato com a gente inicialmente por telefone, assim, quando eles estavam em crise, a gente tentava dar um suporte, assim, por telefone mesmo, mas muitas vezes a gente via que precisava vir até aqui. Aí a gente acabava abrindo exceções, eles vinham, né? E muitas vezes iam daqui para casa, ou em casos mais graves, eles eram encaminhados para a emergência psiquiátrica, porque às vezes precisavam de uma internação realmente, assim, passavam por avaliação e tal, e precisavam de internação. Infelizmente, a gente tem prontuário eletrônico, mas o nosso prontuário eletrônico, ele não é interligado com a rede. A rede das unidades de saúde é um sistema e o nosso é outro, né? Nós fazemos parte da atenção primária à saúde, mas nós somos considerados serviços especializados, nós não somos unidades básicas, né? Então, a gente tem umas diferenças nisso e ainda não conseguimos interligar isso aí. Uma hora vai dar. Pode ser que até eu me aposentar eu consiga ver isso, que está perto, né? Eu espero que consiga, né? E aí as receitas, assim, eram feitas de modo digital, que muitos conseguiam, né? Para evitar de vir até aqui, né? De se expor. Outros acabavam vindo, né? A gente teve uma coisa importante, assim, que a secretaria conversou, né, e resolveram, porque as receitas de controlados, elas valem 30 dias, né? Não sei como é que é no estado de vocês, mas as nossas têm uma durabilidade um vencimento de 30 dias. E aí, em função da pandemia, foi colocado que essas receitas valeriam, no início, 90 dias e depois passou até 180 dias. Tá? Porque estava um caos tão grande assim da gente não conseguir
fazer com que as pessoas viessem. As pessoas estavam com medo do Covid também, né? Não queriam se expor, né? Então, aí foi conversado e foi feita essa manobra aí, né? E também as unidades sanitárias, né? Temos médicos gerais comunitários. Então, eu fui uma que muitas vezes eu fiz o seguinte: liguei lá para a unidade sanitária do usuário, conversei com a colega, né, minha colega enfermeira, passei a dificuldade, e aí tem agente de saúde, né, na unidade de saúde, pode até a casa do indivíduo, né, do usuário, e muitas vezes eu fotografei a receita e mandei por WhatsApp para eles lá, e aí o profissional de lá fez a receita e o agente de saúde levou até a casa. Então, a gente fez o que pôde, né? Assim, mas mesmo assim, a gente teve casos que não adianta, né? A gente não vai conseguir adesão de 100%, assim, né? Sempre alguma coisa escapa, né? Mas é isso. Mesmo antes da pandemia, né? Sim, mesmo antes da pandemia, né? Então, a gente já tem, né, na verdade, um percentual, assim, de abandonos, né? A gente já costuma lidar já com isso, assim, né? Eu queria fazer um outro comentário, e que, inclusive, dentro de um curso de medicina é muito importante. Por quê? Tanto na fala da Renata, né? Na fala das três. A Fernanda dizia assim, o nosso forte aqui são os grupos. Foi a fala da Fernanda. Aí a Renata, assim, a pandemia prejudicou principalmente, afetou muitos adolescentes pela interdição dos grupos. E agora a Denise fala de um grupo realizado online, que isso, né, teve um valor especial para uma menina brigada, que estava em crise e tal. Bem, e então tem um convite, né, assim, aos médicos, de que eles possam se integrar nas perspectivas de trabalho em grupo, porque normalmente o ensino de medicina é muito voltado para o atendimento individual. E mesmo quando se fala na relação médico-paciente, se fala na relação na consulta individual, né? Então, na fala das três, cada uma de um jeito, colocou como que né, o nosso forte é grupo, né? Na fala da Fernanda, né? Isso, né? Tem uma experiência, e a experiência diz como que, né? Quando falta o grupo, na fala da Renata, então os adolescentes ficam muito impactados por essa falta do espaço grupal, né? E por todas as falas, né? As situações de extrema dificuldade, para lidar com quadros de extrema dificuldade, que foi já colocado por todas as pessoas com diferentes abordagens e com muitos detalhes. Individualmente, você está quase rendido diante de uma pessoa que se apresenta com situações de saúde, né, de tamanhas, né, e de situações, como falou Renata, né, em que esses quadros mais graves de lesões autoprovocadas de suicídio, vinculadas a cenas de abuso de violência, o processo coletivo, o processo grupal, ele tem uma potência de reparar, de propiciar, né, possibilidades de comunicação, de ouvir o outro, de se ouvir, de se perceber dentro de um processo coletivo em que não estou sozinho nessa situação, mas que tem outras pessoas que também passaram por situações diferentes, mas que tem a ver com o que eu estou passando. Então, as trocas grupais, os ambientes grupais, eles têm um valor especial. E eu me lembro que teve uma aula aqui, né, que não era sobre saúde mental, mas eu me lembro que quem falou foi a Gabriele. Ela falou assim, que o importante seriam fazer rodas de conversa. Não sei se a Gabriele lembra dessa aula, de como que as rodas de conversa, elas têm
um valor bastante grande para propiciar possibilidades de cuidado e de superação de situações, né? Que o atendimento individual não tem. Porque você não tem aquele coletivo onde as pessoas se escutam, se ouvem, se acolhem, se compreendem e tem um ambiente que é psicossocial que é criado naquele grupo, né? Então, esse é um primeiro comentário, e isso diz muito respeito num curso de medicina em que o peso é dado enorme sobre o atendimento individual, né? Então, o profissional médico, ele tem na sua formação uma deficiência com relação a essas potências do atendimento grupal, né? Isso é uma coisa. Agora, também falaram todas as três, né? Fernanda, a Denise e a Renata, sobre o técnico de referência, né? E eu queria chamar a atenção que o técnico de referência é uma relação individual, né? Aí sim é uma relação individual, e é uma relação de vínculo, é uma relação vincular. É essa relação do técnico de referência que faz com que aquela pessoa, quando ela entra no serviço, ela tem alguém que está com quem dar a mão, né? E ir, inclusive, para outras ofertas, né? Foi falado muito, né? As oficinas, enfim, outras ofertas do serviço, né? Então, esse conceito do técnico de referência muito mais como um dar a mão, um vínculo com o serviço, um vínculo com o processo que acontece dentro da casa, dentro do serviço, do que com uma responsabilidade terapêutica individualizada, né? Eu estou colocando isso, eu queria até escutar, eu estou falando isso da minha parte com o Eduardo, mas eu queria escutar também a Renata e a Denise, porque eu não combinei com elas que eu ia falar isso, eu estou só falando da minha parte aqui, né? Da minha visão da referência, minha visão dos grupos, né? E se algum estudante quiser falar sobre esse tema também, ou quiser colocar alguma questão, pode colocar. Eu acho que é isso mesmo. A gente trabalha bastante com vínculo. Posso até dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Uma referência a uma adolescente minha, estava com uma situação bem complicada. Não aderia ao tratamento, na parte da medicação, não conseguia engolir comprimido, não aceitava outro tipo de medicação, e aí foi sugerida uma medicação injetável, né? Uma medicação de depósito, para não ter que ficar tomando comprimido todo dia. Então, sugeriu uma medicação mensal, uma injeção. E não tinha quem fizesse esse menino tomar injeção, ela tinha muito medo, estava bem difícil, assim. Tinham pensado até na remoção do socorro, tudo. E aí eu fui conversar com ela, fui explicar a situação, como que ia melhorar para ela, se ela aderisse essa medicação injetável. E fui conversando, falei, olha, se você quiser, eu entro com você na sala, quando você for tomar medicação, você segurando a minha mão, você fica olhando para mim, a gente vai conversando, e aí você toma a medicação. Se você sentir um desconforto, alguma coisa assim, a gente conversa com a médica e suspende, pensa num outro jeito de fazer. Você topa? Não, eu topo, então vamos lá. Aí entrei com ela na sala de medicação, e ela ficou segurando a minha mão, assim, apertando a minha mão, olhando para mim, e a gente foi conversando, ela tomou a medicação. Aí foi passando o tempo, quando deu o prazo dela tomar a injeção de novo, ela chegou, veio aqui na farmácia, hoje é dia de tomar injeção, você vai entrar comigo? Eu vou segurar na sua mão de novo? E foi uma vez só que aconteceu, né? Mas assim, a questão do vínculo foi legal, assim, dela vir tomar a medicação na data certinha, vir me procurar e falar, você pode entrar comigo? Vou segurar na sua mão de novo? E ficou assim, alguns meses, depois chegou um tempo, ela falou, não precisa, eu já consigo sozinha. Nem a mãe dela precisa entrar junto, ela já consigo sozinha. Então, a questão do vínculo, acho que é bem importante, né? E uma coisa que a gente preza muito aqui, a gente não engana o paciente, assim, não fala coisa que não vai acontecer, a gente é bem claro quando vai fazer os combinados, explicar as coisas que acontecem, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque se a gente promete alguma coisa que a gente não vai cumprir,
quebra o vínculo a ponto do paciente não querer vir mais ao serviço, assim, é bem difícil. Então, a gente costuma conversar e ser bem clara quando a gente vai falar as coisas, né, o que pode acontecer com a interrupção do tratamento, se toma medicação, às vezes tem reação adversa, a gente explica sobre isso. E eu acho até mesmo por ter essa transparência com eles acabam acreditando no que a gente fala e a gente brinca que a farmácia é como se fosse o confessionário, né? Coisas que o paciente não falou na consulta, não fala para a referência técnica, quando eles vêm pegar a medicação aqui na farmácia, eles começam a contar coisas para a gente, falar coisas que eles não ficam com medo de falar para o médico. Às vezes eu falo, mas por que você não falou para o médico nada da consulta? Você não perguntou? Ah, não. Melhor não. Não sei se ele vai brigar comigo e tal. E aí, às vezes, essa questão do vínculo é muito, muito importante. A gente costuma fazer até atendimento compartilhado com os médicos aqui participam dos grupos com a gente, e é uma troca muito rica, e é bem potente no tratamento dos usuários aqui. A gente desconstrói um pouquinho a questão do CID, né, do laudo do CID, que às vezes a familiar chega aqui tão angustiado, querendo saber o que meu filho tem, qual que é o CID, ele tem direito a laudo e tal, e a gente desconstrói um pouquinho isso, falando que a gente costuma ajudar no que ele está sentindo, no que ele está passando, tentar entender o sofrimento, né, essas questões assim, que um número no prontuário não vai mudar. Às vezes tem até uma ajuda, um benefício, mas o tratamento que a gente vai ter com o paciente, um número não quer dizer muita coisa. Então, a gente vai desconstruindo isso desde que eles chegam aqui do serviço no acolhimento mesmo, né? Que eu acredito que os demais sejam como aqui, porta aberta, né? Não precisa de encaminhamento. Não está bem, chega aqui, sempre tem alguém no plantão para atender, para acolher. É isso. Eu acredito que sem vínculo a gente não faz nada, né? Acho que a gente não consegue trabalhar de forma alguma. E a relação do técnico de referência, aqui a gente tem uma certa questão administrativa, né? Uma organização que é quem acolhe e acaba sendo o técnico de referência, né? Mas isso não quer dizer que depois isso não pode ser mudado, enfim. Passa a se construir, né? Uma relação, um vínculo com aquele sujeito. Eu acho que esse ponto que você coloca, assim, Eduardo, a respeito da participação dos médicos, né, nas atividades mais coletivas, eu tenho boas experiências com colegas médicos em participar de oficinas, de grupos, atendimentos compartilhados, como a Fernanda colocou. Eu acho que para o médico, até pela formação, acho que é difícil mesmo dividir, porque eu acho que eles são muito exigidos, né, de portar um saber, de ter um saber de pronto ali, né, de agir muito prontamente para situações em que exigem mesmo, né, esse saber fazer diante daquela situação que está ali na frente, né, dar uma resposta, e eu acho que tem uma exigência, né, o formato da ação e da intervenção médica, eu acho que isso está muito forte. E eu acho que é difícil para o médico sair um pouco desse lugar, né, de ser aquele que sabe, né, aquele que tem um saber e que precisa ter esse saber, esse manejo ali, relaxar um pouco, né, assim, pelo menos os colegas que se prontificam e acabam gostando dessa experiência do atender junto e do experimentar os grupos e as oficinas juntos com outros profissionais, é quando eles falam assim, nossa, é bom saber que eu posso contar com outros, né, que isso não está só na minha mão, né, na minha ação. E aí conseguem ver essa oportunidade de
de manejar os casos e as situações com outros também, né? Com colegas. Eu acho que é um exercício para todos nós, né? De você trabalhar em equipe, trabalhar numa equipe multiprofissional, com visões diferentes, com atuações diferentes. Não é algo simples, né? Não é algo tranquilo e dado, né? Não é juntar um monte de profissional que isso vai acontecer, né? Eu acho que é uma construção também, que também passa por vínculo, também passa por estabelecer uma relação de confiança, né? Mas quando acontece é super bacana, né? Eu tenho várias experiências nesse sentido, de colegas médicos, né? A pediatra aqui do Capizi é uma pessoa extremamente acessível, extremamente disponível, né? Que bancou muita coisa, né? Essa coisa da gente não ter farmácia traz uma série de questões para a gente no serviço, no dia a dia. Então, eu já tive paciente assim, muito grave, daquelas esquizofrênicas, assim, sabe? De que ela tá de uniforme indo para a escola. Aí passa um motoqueiro, chama ela, fala, vamos para a praia, ela vai. Nunca viu a pessoa na vida, senta na moto e vai, sabe? Assim. Então, essa experiência que a Fernanda contou, me lembrei dela, né? Ela se prostituía, tinha situações de exploração sexual, e a gente tentando ajudá-la, né, nesse cuidado, se proteger e tal. Aí ela falava assim, mas eu não lembro de tomar o remédio. Então vamos tomar uma injeção? Mas eu tenho medo de injeção. Eu falei, mas eu vou com você. Então eu ia com ela na unidade de saúde, eu ia com ela no pronto atendimento. Aí a gente conseguiu que mesmo a gente não tendo farmácia aqui, ficasse uma ampola de anticoncepcional aqui, porque quando ela viesse a gente dava, né? Já estava aqui mais disponível, não dependia de carro, não dependia de nada para transportar, né? O paciente, eu e a paciente para a unidade de saúde mais próximo. Então, isso tudo com a médica, né? A pediatra bancando. Já teve inúmeras situações em que eu fui na ambulância junto, né? Em casos muito graves, que eu precisei, que o paciente se sentiu tranquilo e pedia, né? E eu tranquilizava, não, eu vou junto com você, eu vou na ambulância com você. E que em vários momentos nós ficamos sem psiquiatra aqui. Então, isso foi um grande problema durante muitos anos. Então, a pediatra bancava isso, né? Bancava administrar a medicação, bancava repetir receita, avaliar dentro das condições dela, ela fazia isso. Então, eu acho que o convite, né, que eu faço para os alunos aí da medicina, assim, de tentar se abrir, né? Se abrir, não deixar de cuidar do seu saber, né, daquilo que você precisa de fato responder por, né, que é da sua competência, da sua habilitação e que só você vai fazer mesmo, mas se deixar ser permeado pelas outras profissões, pelos outros saberes, né, porque o que eu percebo é que alivia a todos, né? Assim, quando eu tenho alguém também, isso que eu tô falando, nessas situações muito graves, né? Sentir o apoio, né, do colega médico em bancar junto comigo, assim, algumas intervenções, né? De falar, não, ele tá precisando de uma medicação de depósito, ele tá precisando de rever isso, não tá legal. E você sentir que você é escutado nesse sentido e, por outro lado, também o colega médico poder se abrir para escutar e não ficar tão sozinho, né? Porque eu acho que a gente, quando vai ficando sozinho na lida com os casos graves, principalmente, a gente vai ficando muito fragilizado também, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter para de fato conseguir cuidar, né? A gente não adoecer também, né? Gente, a gente tem um combinado de terminar nossa aula até às 16 horas, são 15h55. Então, preciso dizer que a gente está no momento de começar a se despedir. Tá. Eu só queria falar uma coisinha, posso, Dar?
no CAPS, assim, no nosso exemplo do CAPS, falando assim, o médico é um profissional da saúde mental, né? Como enfermeiro, como assistente social, né? Como terapeuta ocupacional, né? E assim, ó, a gente tem que desconstruir, né, aquela coisa assim que o médico é aquele que fica no consultório só atendendo aquela consulta e prescrevendo a medicação, né? A gente vê assim que, graças a Deus, essas coisas mudaram bastante, né? Hoje, por exemplo, eu faço grupo de cuidadores com a psiquiatra Monique. Eu e ela fazemos o grupo de cuidadores, né? A Marta, que é a outra psiquiatra, faz o grupo de adolescentes, uma técnica de enfermagem, né? Os nossos acolhimentos aqui dos usuários novos, nenhuma das psiquiatras faz, justamente para tirar aquela ideia de que o usuário vai chegar e a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ser atendido pelo médico. Não, ele vai ser atendido por uma equipe de saúde mental. Ou eu faço acolhimento, ou é a colega terapeuta ocupacional que faz o acolhimento, ou é a psicóloga que faz o acolhimento. Claro, quando é necessário, a gente está em poucas pessoas, a psiquiatra pode fazer o acolhimento também, né? Mas só colocar isso assim que o psiquiatra aqui dentro do CAPS, né, ele tem, assim, inúmeras funções, inúmeras participações dentro do tratamento, né, do usuário, né? Ele não fica só para fazer a consulta e para prescrever, né? Quando a gente precisa de orientações, eu tive um caso assim que eu estava com uma família muito complicada, muito difícil, né? E aí eu fui pedir ajuda para a Marta, que é psiquiatra e além disso ela é terapeuta familiar. Eu disse, Marta, eu preciso da tua ajuda porque assim, ó, nós precisamos conversar com essa família. E eu gostaria de tu, como terapeuta familiar, poder me ajudar nessa empreitada aí. Não houve dúvidas. Fizemos 4, 5 encontros juntos, assim, né? E foi muito bom, muito enriquecedor. Foi um aprendizado, assim, enorme, assim, para nós. Então, só para colocar, assim, algumas situações, né? De como o médico, né? Ainda mais são estudantes de medicina, né? Como pode se inserir, né? Dentro de um serviço, né? Podendo fazer outras coisas além do que aquilo que a gente sabe que está mais engessado, né? De consulta, de prescrição e tal, né? Poder ter um olhar mais abrangente. Né? Acho que é bem isso, assim. Graças a Deus que nós estamos já, né, em outra fase, né? Gente, algum estudante quer dizer alguma coisa antes para a gente se despedir? Eu só quero agradecer porque foi muito legal o campo, gostei muito de escutar vocês e fiz muitas anotações aqui, muita coisa interessante, gostei muito, gente, muito obrigada. Gente, eu queria dizer que hoje foi o dia que mais teve estudantes aqui na sala, a gente teve 17 estudantes. Ai, que bom. Porque normalmente vem 11, 9. Hoje foi o dia que as pessoas mais vieram, pelo interesse mesmo de estar conversando com vocês. Então, eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, Renata, Denise, Fernanda, por estar aqui com a gente. Vocês, para uma aventura, porque a gente não tinha nada preparado, e foi, para mim e para a turma, muitíssimo gratificante ter passado essa tarde, essa aula com vocês. E
saber que vocês estão em horário de trabalho, cada uma está num CAPS, cada uma está, né, no seu trabalho e está dedicando um horário, né, uma parte do seu trabalho para a nossa formação aqui no curso de medicina. Muito obrigado a vocês. Se algum estudante quiser falar mais alguma coisa, alguém quer dizer mais alguma coisa? Tá tudo bem, então. Então, gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também. Um grande abraço para vocês.